Olá, bem-vindos a mais uma live sobre saúde integral. Estamos no Conversa com o Especialista e hoje teremos um apanhado das 6 lives anteriores, ok? Vamos falar um pouquinho sobre cada um dos integrantes. O primeiro que participou com a gente, que eu tive o enorme prazer de receber, foi Pat Coy. Pat Coy é dono do Bálsamo Spa e é um naturopata. Tivemos aqui o Dr. Ícaro Alcântara, médico homeopata. Tivemos Adriano Drummond, que é um fisioterapeuta, coordenador da Unieuro, da fisioterapia da Unieuro. Gabriel Carneiro, que ele é historiador e professor de música da Escola de Choro Rafael Rabelo. Tivemos a Priscila Dicene, que é nutricionista da Nutrimed, e Carlos Eduardo Portela, um grande psicólogo e amigo. Todos eles são amigos, todos eles são muito bem conceituados nas áreas de atuação. Tive o prazer de receber cada um deles para a gente falar um pouco sobre as atuações de cada um deles nas áreas da saúde integral. Quero falar para vocês sobre saúde integral, a definição que ela tem segundo a Organização Mundial de Saúde. Para a Organização Mundial de Saúde, ela é um completo estado de bem-estar físico, mental e social, ok? Eu me atrevo a falar que o lado espiritual foi um pouco deixado ali de lado ou foi colocado no lado mente, mas o lado espiritual também é uma coisa muito importante. Eu acredito que a saúde, ela é na verdade um equilíbrio entre mente, corpo e espírito, onde a gente tem todas essas dimensões e a saúde só acontece se essas dimensões elas estão funcionando de forma equilibrada e integrada, ok? O que eu acredito sobre saúde? Eu acredito que para a gente ter saúde, o primeiro passo que a gente tem para ter saúde é a gente ter o nosso autoconhecimento. A partir do momento que a gente se conhece, conhece as percepções que a gente tem do mundo, a gente percebe as nossas emoções, a gente percebe o nosso corpo, o que afeta a gente, quais são os pensamentos que não são tão legais, quais são os pensamentos que a gente tem que não produzem um efeito grande para a gente, quais são os efeitos que são lesivos para a nossa saúde. Eu vejo a saúde, como que eu, Rafael, vejo a saúde? Eu vejo realmente como uma integralidade entre os sistemas mental, corporal e espiritual. Vejo dessa forma. Eu vejo que quando a gente tem a habilidade para perceber quais as emoções que a gente tem e a gente classificar essas emoções, a vida se torna mais fácil. Tá? Por que eu gosto de falar em emoção? Eu sou educador físico, sou fisioterapeuta. O que você está falando de emoção, Rafael? Né? Mas a emoção e esse lado espiritual, já comprovadamente, elas têm uma grande influência na nossa saúde. Tá? Nós também sabemos que os hábitos de vida que a gente tem são de extrema importância. Tem muita gente que não tem hábitos de vida saudáveis. E o que seria hábitos de vida saudáveis? Quais seriam esses hábitos de vida saudável? Um dos hábitos de vida saudável que a maioria de nós negligencia é a hidratação. Nós estamos em Brasília, Brasília é super seco, mas a gente sempre, a grande maioria, não toma uma quantidade adequada de água. E a água, querendo ou não, a maioria dos nossos sistemas é formada de água. Então, quando a gente não bebe água, a gente não tem uma hidratação celular, a gente não tem uma boa hidratação da nossa medula, a gente não tem uma boa hidratação das nossas articulações, a gente não tem como, né? Se nós somos 70% mais ou menos de água, como que a gente consegue ter uma saúde legal sem ter água no nosso sistema? Não dá para entender, né? Então, tem hábitos de vida que a gente negligencia também, como o consumo de alimentos saudáveis. A maioria de nós, pela praticidade do dia, a gente várias vezes negligencia esses alimentos. A gente come alimentos mais embutidos, a gente come alimentos mais processados, em vez de comer os alimentos naturais. A alimentação é uma coisa muito importante. Porque se a gente for pensar que todas as nossas células são formadas a partir do que a gente come, ou como o Pet gosta de falar, elas são formadas através do que a gente não come, de como a gente não intoxica o nosso sistema,
é muito fácil a gente pensar e saber mesmo que a importância da alimentação na nossa vida. Quando a gente coloca combustíveis de forma adequada, o nosso corpo vai responder de forma adequada. Então, se a gente estiver hidratado, se a gente estiver com uma boa alimentação e se a gente estiver, principalmente, que está também negligenciado e foi colocado como vilão nas nossas vidas, estiver tomando sol, né? Produção de serotonina, vitamina D, que o sol nos ajuda, a gente tomar sol mesmo para ter um melhor círculo circadiano, saber alteração de dia e noite, mostrar para o cérebro o que é dia, o que é noite, também é outra coisa importante. Outra coisa que eu vou deixar até por último, que na minha listagem eu coloquei agora, que seria o movimento. O movimento é muito importante? É, mas a gente vai tratar dele daqui a pouco. A respiração, né? Eu cada vez mais estou estudando a respiração e estou vendo os efeitos reais que a respiração traz para a gente. A respiração, quando a gente está em ansiedade, quando a gente está levando o nosso dia a dia normal, a gente começa a respirar de uma forma muito curta. A gente começa a respirar de uma forma não produtiva, né? E a respiração ela tem um papel fundamental. A célula precisa de oxigenação. A gente precisa ter oxigenação bacana para que a gente consiga fazer nossas atividades. Outra coisa que eu quero lembrar para vocês é que toda vez que a gente não respira direito, a gente diminui o limiar de disparo nervoso. O que seria o limiar de disparo nervoso? Você começa a sentir mais dor, porque em vez de você conseguir fazer as suas coisas e aquele limiar está mais alto, quando você abaixa ele, coisas que antes, quando você estava respirando direito, quando você estava se hidratando direito, quando você estava dormindo direito, não causaria dor, você começa a inflamar seu corpo de uma forma tão gigante que você, depois, para sair daquele movimento de dor, daquela memória de dor, é uma coisa muito, muito difícil, mas possível. Como que a gente muda isso? Começando a se alimentar direito, começando a tomar água, tomando sol, que é muito importante por causa das vitaminas, a parte hormonal, que o sol também ajuda a gente. A gente também tem, que eu falei, a respiração. Quando você respira, o próprio fato de respirar, você alonga algumas estruturas, principalmente de peitoral, quando você respira e solta, você está trabalhando ligamentos internos do seu corpo, você alonga estruturas internas que na maioria das vezes, a gente nem lembra. Quando a gente tem uma respiração, o diafragma vai para cima e para baixo. Então, quando ele abaixa, ele alonga as partes que estão acima dele e comprime, faz um bombeio das vísceras que estão abaixo dele. Depois, quando ele sobe, a gente alonga as estruturas viscerais que estão abaixo dele e também faz a mesma relação de bombeio na parte superior do diafragma. Então, o próprio fato de respirar já é uma mecânica onde todo o seu corpo ele faz um movimento, que a gente da osteopatia a gente fala, né? Ele faz uma flexão, rotação externa ou rotação interna, então o corpo todo mexe. Quando você começa a perceber, o próprio fato de respirar, ele já é um movimento articular. Todas as articulações, elas fazem pequenos movimentos quando você respira. A gente falou de respiração. Falta de oxigênio gera mais dor. Falamos lá na live principalmente do Gabriel, nosso grande músico, instrumentista, historiador, no poder da contemplação, no poder do agora. As pessoas estão vivendo muito o passado nas recordações, vivendo o futuro do que elas querem, estão esquecendo do momento presente. Por que eu estou falando isso? Porque a respiração também traz a gente para isso. Quando a gente respira, né? Quando alguém vai fazer uma meditação, a própria meditação pede a respiração. E o que é a respiração? Colocar você em contato com você mesmo. Colocar você em contato com, estou preocupado em respirar. Estou preocupado em... Vários pensamentos vêm na minha cabeça, mas eu quero concentrar em mim. Eu quero voltar o meu corpo para mim mesmo, para a minha saúde. Isso é muito legal.
tá? Outra coisa que a gente precisa muito, qualidade de sono. Como que eu mensuro essa qualidade de sono, Rafael? Quantas horas de sono eu preciso ter? São perguntas recorrentes, mas a quantidade de sono que a gente precisa ter é aquela que no dia após o seu sono, sua dormida, você acorda com disposição. Se você acorda cansado, mostra que o seu sono não foi reparador. Tem gente que precisa dormir 8 horas, 9 horas, tem gente que precisa de 6 horas. O mais importante é você perceber. Quando você acorda descansado? Você sabia que quando você, antes de dormir, prepara a sua cabeça, você mostra para a sua cabeça como vai ser o seu sono e como que você vai acordar no dia seguinte, como que você programa seu cérebro antes de dormir? Tem influência sobre o jeito que você vai acordar? Se eu durmo já pensando, cara, eu vou dormir 5 horas, eu vou dormir 4 horas só, e eu vou amanhã acordar morto, você já está condicionando seu cérebro através da sua mente, por isso que a gente fala equilíbrio mente, corpo e espírito. Você já está preparando a sua mente para realmente acordar cansado. Então, antes de dormir, você pode até saber que você vai dormir pouco, mas você fala, cara, meu sono vai ser reparador, você vai condicionar seu cérebro a ele mesmo acreditar, porque o cérebro, na verdade, ele é uma máquina que acredita no que a nossa mente mostra para ele. O sono repara o cérebro? Repara. Quando você dorme, você tem uma reparação de todos os tecidos do seu corpo. A gente entra num estado de limpeza e reestruturação no nosso sono. Mas se você convence que essa limpeza e essa restauração vai ser num momento muito pequeno e isso não vai ter um efeito sobre você, seu cérebro acredita. Se você fala para você mesmo, cara, eu vou dormir pouco, mas eu tenho certeza que eu vou ter um sono de qualidade, um sono que amanhã eu vou conseguir fazer as minhas coisas, vou acordar bem. Só de você pensar nisso, eu não estou falando de uma coisa, o Rafael está falando de... Não, estou falando de uma coisa real. Se você testar na sua vida, se você colocar, hoje à noite, dorme a mesma quantidade de amanhã, ou faz isso no final de semana para ficar mais fácil. Você vai dormir a mesma quantidade. Isso já foi feito o teste. Se você dormir 10 horas da noite, sem deixar o despertador, e no outro dia dormir 10 horas da noite, sem colocar o despertador também, por isso que tem que ser sábado e domingo, para quem não trabalha sábado. Eu trabalho sábado, então não dá para fazer esse teste aí. Se você fizer isso com você mesmo, você vai ver. Se no primeiro dia você pensar, cara, eu estou esgotado, tenho certeza que amanhã eu vou acordar morto, que eu não vou conseguir me recuperar, é assim que você vai acordar. Porque a última coisa que você falou para o seu cérebro é, amanhã eu vou acordar cansado. Se você fizer a mesma experiência, dormir a mesma quantidade de tempo, e você falar para o seu cérebro, eu vou dormir, amanhã eu vou acordar recuperado, amanhã eu vou acordar bem, vou acordar disposto para fazer tudo que eu preciso, o seu cérebro também vai acreditar. Porque quem domina o cérebro é a mente. Então, a gente tem que ser positivo. O pensamento positivo e o pensamento negativo, eles têm uma influência gigante na nossa vida, na forma como a gente leva a nossa vida. A gente, em vários momentos, a gente estuda sobre isso, ou lê, ou vê algum comentário, mas a gente não é positivo com a gente mesmo. Várias vezes a gente fala palavras positivas para os outros, né? Não, você vai conseguir, mas a gente não fala para a gente. Então tá aí a importância. Se eu tenho um cérebro com pensamentos positivos, não estou falando que pensamento positivo vai resolver todos os seus problemas, mas eu garanto que eles vão resolver a forma como você vê os seus problemas. Então, nessas lives que a gente teve, essas 6 lives sobre saúde integral, a gente percebeu, através de vários especialistas, como eu falei para vocês, a gente teve médico homeopata, a gente teve naturopata aqui, a gente teve professor doutor em fisioterapia, em movimento, pela Universidade de Brasília. Nós tivemos o Gabriel, músico, tivemos nutricionista, tivemos psicólogos e todos eles falaram da importância, todos eles falaram da importância do movimento, da atividade física. Alguns deles não praticam, alguns praticam,
Mas todos sabem que o movimento é muito importante. E eu queria falar com você sobre um pouco sobre o movimento, que é mais minha área de atuação. Como vocês sabem, eu sou professor de educação física, sou fisioterapeuta, tenho 20 anos de experiência, trabalho há 20 anos com reabilitação na educação física, depois me formei em fisioterapia. E a gente vê que quando a pessoa começa a fazer movimentos inadequados, esses movimentos vão causar uma lesão. Quando a pessoa começa a fazer movimentos mais adequados, o corpo se recupera de uma forma gritante. O problema é que a gente está acostumado ao quê? Fomos acostumados todos no início do ano, quem não faz atividade física, a gente faz a promessa. Vou começar a ir para a academia 5 vezes por semana, vou malhar pelo menos 1 hora por dia. Você não malhava e você começa a falar que você vai fazer uma coisa gigante. Não vai caber na sua agenda. Você tem que começar passo a passo. Você tem que começar pequeno. O problema que a gente está acostumado é o quê? Querer começar grande, querer ter resultados grandes. E a gente esquece do poder do hábito, do poder da constância, do poder de fazer as coisas dia após dia com regularidade. Aí a gente fala que vai para a academia 5 vezes por semana, 1 hora cada vez. A gente não vai. Isso não está na nossa agenda. Isso não está no nosso dia a dia. Isso não está no nosso cotidiano. Então, se você promete, cara, por mais que seja pouco, eu vou me comprometer comigo mesmo a fazer 15 minutos de atividade física, vou ficar 15 minutos me movimentando, mas eu vou fazer isso de forma sistemática todos os dias, eu te garanto que você vai ter um resultado gigantesco. A maioria das pessoas que a gente trata, né, como fisioterapia, seja como atividade física, ficam surpresas com o poder de pequenos movimentos, pequenas atitudes na sua recuperação. Por quê? Porque todo mundo está acostumado ao quê? Que nem eu falei? Não, a coisa tem que ser grandiosa. E quando a gente faz pequenos movimentos, a fisioterapia, de vez em quando, é desmerecida por isso, porque a gente faz coisas simples, coisas pequenas, mas que geram resultado, mas as pessoas não têm paciência, que aí vem o imediatismo, né? As pessoas querem colher o fruto de forma rápida, elas não pensam no fruto que elas vão colher se ela fizer um pouco de cada vez e deixar o corpo se recuperar, e ela desvaloriza a fisioterapia. Por quê? Porque ela começa a fazer, perde a paciência e vai embora. Mas quando a gente começa a fazer um movimento, começa a fazer uma atividade, todo mundo que faz atividade física, todo mundo que começou, pegou o hábito e foi aumentando, você pode conversar com ela, pode conversar com essas pessoas que você conhece ou de repente você mesmo sabe disso através da sua atividade física constante, a diferença que faz na vida. O movimento faz diferença em todos os aspectos. Quando eu me movimento, quando eu faço uma atividade física, eu reduzo a minha ansiedade. Quando eu faço movimento, eu tenho um gasto calórico que é acentuado e esse gasto calórico vai me ajudar a perder peso. Quando eu faço atividade, principalmente de forma correta, né? Porque quando a gente fala atividade, pode ficar entendido aqui que é qualquer tipo. Não, uma atividade correta, uma atividade estruturada, vamos colocar assim. Você tem os benefícios na recuperação de lesões também. Então, o movimento cura. Eu gosto de brincar com os meus alunos, que é uma brincadeira, mas é uma grande realidade, eu acredito muito nisso mesmo. Deus, quando fez a gente, Ele fez a gente com um projeto perfeito, onde se a gente respirasse, se alimentasse bem, tivesse bons pensamentos e se movimentasse, a gente não ia ficar doente. O problema é que hoje em dia a gente não bebe água, como eu falei. O problema hoje é que a gente não se alimenta bem, a gente não respira, a gente não dorme. E aí depois a gente reclama. Cara, eu vivo doente, eu fico doente direto. Como que você não vai ficar doente? São coisas simples, 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 mas que a gente não faz. Concorda comigo? O movimento é uma coisa simples. Não estou falando para você sair de casa e andar 30 minutos. Estou falando para você andar 30 minutos. Você colocou que adora filosofia. Não é na filosofia, não. É uma coisa real mesmo. É uma prática.
Se você começar a respirar, você vê que a gente começa a fazer as coisas do nosso dia a dia, quando a gente vê, a gente está respirando assim, ó. A gente quase não respira. Quantas vezes por dia você enche seu pulmão de ar mesmo, segura um tempo, depois solta com calma? Quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes por dia a gente bebe água? O movimento é a mesma coisa. Cada dia a gente está mais o quê? Sedentário, deitado, andando de carro. A gente não anda, a gente não alonga, a gente não faz nada do que teria que ser de movimento. A gente precisa ter movimento. Não precisa ser grandes movimentos. Você precisa ter movimento. A partir do momento que você tiver movimento, você vai ver que a sua vida vai se transformar. Também quero falar com vocês sobre o poder do hábito. Ah, Rafael, você é fisioterapeuta, você é educador físico. Por que você está falando sobre hábito? Porque é o hábito. A construção do hábito, ela é feita por nós todos os dias. Todos os dias. Quer ver um exemplo disso? Todos nós somos o resultado, a mensuração. Agora, a gente está mensurando, fazendo uma mensuração tardia de todas as nossas escolhas e hábitos. Concorda comigo? Não interessa se hoje você está muito bem de saúde ou se você não está tão bem de saúde. Você é resultado do hábito que você teve até hoje. Você teve o resultado, você está colhendo o que você plantou até hoje. Então, o hábito é uma coisa extremamente importante. E a gente precisa mudar certos hábitos. A gente precisa, sim, ressignificar certos hábitos. Eu antes, não estou defendendo vegetarianismo, tá? Eu antes comia carne, eu sou de família gaúcha, eu sou de família nordestina, que eu já falei aqui uma vez. E com isso eu comia muita carne. Muita carne, muita carne. E eu sempre comi bem. E o fato de eu parar de comer carne, peixe, frango, comer todos os tipos de carne, virei vegetariano. O fato de eu me tornar vegetariano mudou significativamente o meu estado. Hoje eu me vejo, que no início eu até brincava, falavam, o que o vegetarianismo mudou para você agora que você aderiu ao vegetarianismo? Eu falava, mudou que eu não como carne, porque eu não via mudança nenhuma. Por quê? Porque eu tenho vários hábitos de vida saudáveis. Eu ainda peco muito no beber água, apesar de saber. Mas eu peco muito ainda em beber água. Mas eu tenho uma qualidade de sono boa, não durmo muito, mas eu tenho uma qualidade de sono muito boa. Eu tenho várias práticas que me ajudam a ser saudáveis. E eu quero lembrar para vocês que se você não tem um hábito saudável hoje, você consegue sim transformar o seu hábito e colher no futuro vários benefícios. A gente tem que lembrar que a gente tem alguns prazeres que são imediatos e a gente tem alguns prazeres que são, na verdade, são recompensas sobre coisas que a gente foi fazendo com regularidade. Um prazer imediato, vou dar um exemplo. Um prazer imediato é você continuar dormindo de manhã. Você ficar na sua cama, apertar o soneca. Ah, vou dormir mais 5 minutos. Prazer imediato. Prazer imediato. Mas quando você pensa, cara, eu tenho que começar a fazer uma atividade física para me tornar mais saudável, ou eu tenho que acordar um pouco mais cedo para preparar, né, meus alimentos para eu poder levar para o meu trabalho e não ficar comendo qualquer coisa lá, eu preciso levantar mais cedo, você não tem o prazer imediato de ficar na cama, mas você vai ter o resultado, a recompensa de se tornar mais saudável. Porque nós somos, no futuro, nós seremos o resultado dos nossos hábitos de hoje. Eu não falei que nós somos uma mensuração tardia dos nossos hábitos? Hoje o que a gente está colhendo é uma mensuração tardia? Então, se a gente pensar dessa forma, daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, daqui a 2 anos, eu serei o resultado das minhas escolhas de hoje. E lá, daqui a 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, eu vou ser a mensuração tardia da escolha que eu tomei hoje. Então, sim, eu não sou coaching, eu não sou PNL, eu não sou nada, mas eu vejo. Eu tenho 20 anos de experiência, 20 anos. Eu trabalho há 20 anos como educador físico, tenho 5 anos como fisioterapeuta formado, sempre trabalhei com reabilitação, mesmo na época que eu era educador físico, sou acupunturista já tem bastante tempo também, 15 anos. Então,
Eu sempre percebi que as pessoas que mudavam seus estilos, elas tinham sim, colhiam frutos, colhiam muitos frutos. E não precisa ser mudanças gigantes, igual eu falei para vocês. Amanhã eu vou começar um ritual matinal, tá? Eu vou começar um ritual matinal pela minha página, rafaelraposo.df, que vai acontecer de segunda a sábado às 6h15 da manhã. O que vai ser esse ritual matinal? Às 6h15 da manhã. A gente vai ter algum momento de respiração, ativação do sistema simpático, dar uma ativada. A gente vai trabalhar um pouco a parte cardiovascular, a gente vai trabalhar um pouco de mobilidade e estabilidade, a gente vai trabalhar um pouco de alongamento. É um pouco mesmo. O nosso dia tem 1440 minutos. O que eu estou falando para você, a gente vai precisar de 1% disso. 15 minutos. Nós teremos 15 minutos de algumas palavras de afirmação, alguma respiração para a gente entrar em sintonia. Eu vou falar algumas coisas mais profundas sobre cada tema desses que eu estou falando para vocês hoje, que é poder da alimentação, poder do sono, poder... A gente vai falar um pouco mais detalhado sobre cada um deles em cada um desses dias. Nós vamos fazer sim respiração para começar esse trabalho de respiração, esse trabalho de melhoria da sua qualidade de vida. Por que eu vim fazer essa live hoje? Porque eu acredito sinceramente que quando nós mudamos hábitos, tiramos escolhas que não são tão legais e colocamos escolhas mais produtivas, a gente sim pode ter um grande resultado. Teve muita gente que aproveitou a pandemia para ver live de cantor sertanejo, para ver live de música, e teve muita gente que pegou essa pandemia para assistir lives que pudessem melhorar seus estilos de vida. Não estou falando nada contra o sertanejo, não estou falando nada contra a música, não estou falando nada disso, até porque música é uma das grandes terapias da vida. Mas quando a gente usa o nosso tempo para a gente melhorar como ser humano, ter uma autopercepção mais refinada, que nem eu falei para vocês, tá até aqui. Um dos primeiros passos de saúde é você se conhecer, é o autoconhecimento. Então, cara, pega ali, ó, 1%. A gente está falando de 1%. Se você começar, 1% são 15 minutos. Se você começar com 15 minutos de atividade física, você já vai colher grandes resultados. Eu quero te mostrar isso. Nós teremos a partir de amanhã, todos os dias, uma live ao vivo, 6h15 da manhã. Será de 6h15 a 6h45. Muita coisa vai acontecer ali dentro. Mas atividade física propriamente dita, a gente vai gastar de 15 a 20 minutos com ela, 1% do seu dia. E eu te garanto que você vai ter resultado. Eu te garanto. Eu tenho 20 anos de experiência mexendo com isso e eu sei que pequenas modificações no seu estilo de vida, seja ela de alimentação, seja ela de movimento, seja ela de sono, todas essas, quando elas combinadas, 1% que seja, ela traz grandes resultados. Tá? Eu quero falar ainda para você sobre como implementar hábitos. Sim, porque várias vezes a gente não implementa hábitos porque a gente acha que é uma coisa surreal. Então, uma das coisas mais importantes para você implementar um hábito é você manter ele constante pelo menos 21 dias. Tem alguns lugares que falam 30. E a gente sabe que os 10 primeiros dias de um hábito novo, os 3 primeiros principalmente, mas os 10 até 10 dias de um novo hábito, a gente está em grande empolgação. A gente está, cara, vou transformar de vida. Depois, quando chega no 11º dia, a gente tem aquela baixa. Parece que a gente acabou toda a energia, a gente gastou toda a energia naqueles 10 dias iniciais. Quando a gente mantém com persistência, quando a gente mantém pequeno o nosso objetivo, mas mantém ele constante, é melhor ir para a academia, que nem eu falo para os meus alunos, 15 minutos por dia do que não ir. É melhor você malhar 2 vezes por semana do que malhar 1. É melhor você malhar 3 vezes por semana do que 2, lógico. Mas é melhor você ir à academia e malhar ou começar uma atividade física do que não estar fazendo.
beleza? Depois de 20 dias, você começa a colher os resultados. E aquele hábito começa a se tornar uma coisa mais sistêmica. Você começa a sentir até falta. E se você fica com aquele hábito durante 30 dias, a probabilidade de você largar aquele hábito para a sua vida, largar ele de mão, é muito, muito, muito pequeno. Então, um grande desafio nosso, eu falo nosso porque é meu também, quando a gente quer mudar o hábito, é fazer ele ser constante, por mais que ele seja pequeno, ele ser presente durante 30 dias consecutivos. Quem quer começar a ler, tem que primeiro começar, nem que seja com uma página, meia página. É melhor você ler meia página todos os dias, uma página todos os dias, do que você falar, não, esse final de semana eu vou pegar e vou ler loucamente. Porque você vai ler realmente. De repente, sábado você está ali, você lê um bando. Domingo você já não lê mais. Então, se você quer começar a ler, o hábito que você quer mudar na sua vida é começar a ler, lê uma página por dia. Quando aquilo ali tiver sistematizado, uma página por dia, todos os dias, não interessa o que aconteça, você vai ler uma página, depois você vai ter mais sede. Você vai ter sede de querer em vez de uma página ou duas. A mesma coisa com a alimentação. Ah, Rafa, mas eu não consigo ter uma alimentação saudável. Pega uma alimentação, transforma ela numa alimentação saudável. Quando você colocar a sua alimentação, por exemplo, café da manhã, se você conseguir fazer o café da manhã ser mais saudável, depois de um tempo você fazendo o seu café da manhã ser saudável, você vai falar, poxa, fez tanta diferença para mim eu ter um café da manhã saudável, que eu vou começar a investir em ter um almoço saudável. E aí você vai trocando. O problema é que a gente acha assim, né? Quero ter uma alimentação saudável. Você vai no nutricionista, a gente teve aqui a Priscila, e falou brilhantemente sobre alimentação. E a gente quer fazer o quê? Mudar todos os hábitos da nossa vida. Ah, eu quero começar a atividade física. O cara quer malhar assim loucamente. Você não fez nem a base. Então você tem que começar com o básico. Acostuma com o básico. Esse é o desafio. Tá? A gente teve, como eu falei para vocês, 6 grandes nomes aqui. Tivemos o Pet, que é um naturopata, tivemos o Dr. Ícaro, que é um homeopata, tivemos o Adriano Drummond, que é um fisioterapeuta, doutor pela UNB, tivemos Priscila de Sene, que é nutricionista, tivemos Gabriel Carneiro, que é um músico e historiador aqui de Brasília, tivemos também Carlos Eduardo Portela, que é um psicólogo, e todos eles, todos, falaram no poder do hábito. O poder que o hábito traz para as nossas vidas. O hábito de dormir melhor, o hábito de o meio social que você está inserido, o hábito da contemplação. Quantas vezes a gente não consegue mais contemplar? A gente não consegue contemplar um quadro, não consegue contemplar um dia bonito de sol. A gente está tão automático que a gente não contempla mais. A gente não contempla o crescimento dos nossos filhos. A gente não contempla as nossas pequenas vitórias. Então, assim, a gente tem que começar a dar valor e ser grato por aquilo que a gente faz. Porque muitas vezes a gente não se percebe, que nem eu falei. Uma das coisas mais importantes é você ter autoconhecimento. É perceber e se comparar. Se eu tomar essa atitude aqui, o que vai acontecer comigo daqui a um ano? Eu, Rafael, não quero ficar no mesmo lugar. Então eu fico me comparando sempre. Cara, isso aqui eu estou fazendo e não está sendo produtivo. Qual é o pequeno passo que eu posso fazer para me tornar melhor do que eu sou? Entendeu? É pequeno passo. A fisioterapia é muito isso. Eu posso falar porque eu sou fisioterapeuta e a fisioterapia é muito isso. As pessoas querem o prazer imediato, a recompensa imediata de chegou lá, está sentindo 2 anos que está sentindo dor, 6 meses que está sentindo dor. E a pessoa fala assim, Rafael, eu preciso recuperar, cara, porque daqui a uma semana eu estou viajando. Cara, você está 1 ano sentindo dor, você quer recuperar uma semana. Gostaria muito de te ajudar, mas eu não sou Deus, não. Então, assim, a gente tem que dar tempo para as estruturas recuperarem. A gente tem que dar tempo para um corpo que está desajustado, ele balancear. Se eu tenho uma dor, é porque algo não está funcionando. E não é só naquele local.
Se eu tenho uma dor no joelho, eu posso ter um quadril que não está funcionando direito, eu posso ter uma perda de mobilidade do tornozelo que força o meu joelho. Aí a gente concentra onde? Na dor do joelho. Mas a gente tem que ver o que não está funcionando direito. Quem não está funcionando direito? É o seu tornozelo, que a mobilidade está baixa? É o seu quadril, que a mobilidade não está baixa, está fazendo um excesso de movimento com o seu joelho? A gente vê isso muito mensurável na fisioterapia. A gente não trata o joelho, a gente trata quem está em disfunção. Então, quando a gente quer ter uma vida mais saudável, a gente não trata o que está dando certo. A gente trata justamente o que não está funcionando bem. Então, se hoje na sua vida o que não está funcionando bem é a atividade física, concentra só nela. Não, mas eu estou obeso, então eu tenho que começar uma atividade física, eu tenho que começar uma dieta, eu tenho que começar a beber água, eu tenho que começar a fazer massagem, eu tenho que começar. E aí você fica inflamado e não faz nada. Então começa com pouco. Pega a área da sua vida que você está mais problemático, que você está mais em disfunção e começa a tornar aquilo ali mais funcional. A partir do momento que você trouxer isso, essa sua área da vida, para funcionalidade, ela se tornando mais funcional, você já vai ver repercussões na sua saúde. Tem gente que a gente não passa nem exercício, tem gente que a gente passa só respiração e a pessoa tem resultado. Por quê? Porque a pessoa não respira. Então, quando ela começa a respirar, o corpo dela desinflama. Tem gente que não está fazendo nenhum tipo de atividade e a gente passa a caminhada de 5 minutos. Eu quero que você faça 5 caminhadas de 5 minutos. Não é nada demais. Você vai acordar de manhã, fazer 5 minutos de caminhada. Pô, mas só 5 minutos? Só 5 minutos. Quando chegar na metade do seu dia, na metade da sua manhã, faz mais 5 minutos, caminha um pouquinho. Na hora do almoço, dá uma caminhada de 5 minutos. Meio da tarde, mesma coisa. À noite, a mesma coisa. E a pessoa tem grandes resultados. 5 vezes 5, 25. Você acha que o resultado dela, ou o ânimo dela, de repente vai permitir ela de caminhar 25 minutos? Nossa, 25 minutos é tempo demais. Então a gente coloca metas pequenas. Anda 5 minutos de manhã. Porque se ela perder um dessas caminhadas, que nem eu falei para vocês, de manhã, cedo, meio da manhã, na hora do almoço, meio da tarde e à noite. Se ela perder uma dessas caminhadas, ela tem as outras 4. Agora, se você propõe para ela uma coisa grande, 25 minutos de caminhada todo dia, de repente ela não vai conseguir e ela perdeu os 25. Entendeu? É mudar pequenos hábitos. Porque ali é a lei do tudo ou nada. Se você passa 30 minutos de atividade para a pessoa, se ela não faz, ela perde as 30. Mas se você passa pequenas atividades durante o dia, se ela perder uma, ela perdeu 5 minutos. Ela não perdeu tudo, ela perdeu um pedaço. Então, respirar e começar. A verdade é essa. A gente tem que fazer pequenos passos. Não, Ana, você não foi enganada não, pode ficar tranquila. Você está no caminho certo, você está no caminho super certo. Você já viu o que você está colhendo com as coisas que você está fazendo. Você é uma das pessoas que me deixa feliz com o resultado que você está tendo. Muito feliz. Porque a gente vê que isso que eu estou falando não é um papinho furado. Você é uma das pessoas que me prova, você e alguns outros pacientes que a gente tem, que me provam que o pouco várias vezes é melhor do que o muito ou do que o nada. Então, cara, eu fico assim extremamente feliz de ver o seu resultado que você está tendo. Feliz mesmo. Eu não vou falar aqui qual foi o resultado, mas a gente sabe, eu sei, você sabe, isso que é importante. Eu fico extremamente feliz com o seu resultado. Fico feliz com vários alunos que a gente tem que colhem resultados porque fazem pequenas metas. As pequenas metas a gente alcança, a gente corre atrás. Quando a gente tem metas grandiosas, várias das vezes a gente já nem começa porque a gente fala, cara, aquilo ali é tão grandioso, que eu não vou conseguir. É isso que eu quero falar para vocês, assim. É começar pouco, é hábito mesmo. Começar de pouquinho, dar um passo de cada vez. Oi, meu amor, primeira live que minha mulher tá entrando minha, segunda, na verdade. Fico feliz pra caramba quando eu vejo ela aqui, porque ela é
O que eu falo aqui, se não for verdade, depois ela me chama atenção, com certeza. E tem que chamar. Porque eu não estou aqui para enganar ninguém, eu estou aqui para falar a verdade. Então ela é um dos grandes ajudadores, vamos colocar assim, para que eu tenha meus hábitos. Eu de vez em quando sonho demais e ela fala, Rafa, faz menos. Eu também sou empolgado, então de vez em quando eu não quero fazer o pouco, eu quero fazer o muito. E aí quando eu quero fazer o muito, eu caio na mesma coisa que vocês. Ah, porque eu quero fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo. Acaba que eu não dou conta. Então ela me ajuda muito a, ó, baixa a bola. Começa com isso aí. Então eu falo aqui pra vocês, ah, faz de pouquinho em pouquinho, e de vez em quando eu quero dar um salto gigante. E esse salto gigante eu fico empolgado, igual a própria Ana fala aí. De vez em quando eu começo muito empolgado em uma coisa e me freio. Por quê? Igual eu falei pra vocês. Você sustentar uma empolgação, uma vontade, igual aquelas que a gente faz no começo de ano, né? Você suportar aquilo ali durante 5, 10 dias, você suporta fácil. Depois do 10º dia, a coisa começa a pegar. E aí se você tem a persistência, a consistência, a constância, a regularidade, aí você muda seu hábito. E aí depois de 30 dias, para você frear aquilo ali que é difícil. Então, que nem eu falei para vocês, não adianta. Não adianta você fazer exercício hoje, ficar 2, 3 dias sem fazer exercício amanhã, ficar 2, 3 dias sem fazer, depois fazer exercício de novo, ou vou me alimentar super bem hoje, no outro dia não alimenta. É melhor você alimentar, pegar uma refeição e fazer ela direito. Pegar a sua noite, colocar 10 minutos mais cedo para você dormir. E começar, né? Vou dormir 10 minutos mais cedo. Amanhã 20 minutos mais cedo. Daqui a um tempo, 30 minutos mais cedo. Do que você chegar hoje e falar, caraca, realmente eu durmo muito tarde, eu preciso melhorar meu sono. Vou parar de dormir 1h da manhã e vou dormir às 11. Não vai, não vai. A gente tem que colocar pequenos hábitos para ter grandes resultados. Gente, eu espero que eu tenha explanado para vocês legal tudo que a gente precisava falar. A gente teve muita informação nas lives. Eu quero falar para vocês que a gente está com essas lives, todas elas na íntegra no YouTube. Temos todas as lives com esses 6 profissionais que eu falei para vocês. Todas elas estão completas no YouTube. Elas são muito ricas. Se você tiver um tempo, vai ouvir porque elas vão te ajudar muito, vão te engrandecer muito. E quero fazer aqui o convite. Quero fazer o convite para vocês. A partir de amanhã, 6h15 da manhã, no meu Instagram pessoal, rafaelraposo.df, começaremos um ritual matinal onde eu quero te ajudar a dar esses pequenos passos para você ter uma vida mais saudável e mais ativa, tá? Então, 6h15 da manhã, de segunda a sábado, vocês vão estar comigo. Ah, mas Rafael, você falou que tem que ter constância. Sim, eu vou deixar gravado para você. Todo domingo vai ter um ritual matinal gravado lá na minha página para você fazer e não perder o seu domingo. Não perder a sua constância e regularidade nas suas atividades do ritual matinal, ok? O ritual matinal, para quem não sabe, ele vai conter exercícios respiratórios, exercícios cardiovasculares, musculares, flexibilidade e alongamento, mobilidade e estabilidade. E eu te garanto que 15 a 20 minutos de atividade, 15 minutos é 1% do que você tem no seu dia. Eu já te garanto que você vai ter grandes resultados. Vem comigo, vamos começar o ritual matinal. Olha as lives lá de cada um desses excelentes profissionais que estão lá no nosso YouTube, YouTube do Grupo Longevitar, que é onde vocês estão. Vocês vão ver, vale a pena, vale a pena. A bagagem que eles têm, a bagagem é muito grande. O conhecimento ali está muito grande, está muito legal, tá? Espero que vocês aproveitem tanto as lives, tenham aproveitado essa live. Teve gente que falou que eu fiquei filosofando aqui nos comentários, mas filosofar é bom de vez em quando. Eu entendi o que ela falou. E eu quero que vocês pensem sobre essas mudanças de hábito que trazem grandes resultados. Tá bom, gente? Como sempre, foi um prazer. Na próxima semana a gente já começa um novo ciclo de lives do Grupo Longevitar. Depois acessa a nossa página, dá uma olhada para você ver qual que vai ser o novo ciclo de lives. E fique atento, porque as próximas lives serão incríveis, incríveis. A gente está fazendo isso tudo com muito carinho para vocês. A gente quer democratizar o conhecimento, a gente quer melhorar
o conhecimento de cada um de vocês, os nossos conhecimentos também, porque quando a gente ensina, a gente aprende demais. Eu tenho a possibilidade de conversar com esses grandes nomes aqui de Brasília, quem sabe virão nomes aí de fora de Brasília, e eu me encho, porque eu aprendo muito, muito, muito com eles. É muito legal e eu quero dividir isso com vocês, tá bom? Espero vocês amanhã, 6h15 da manhã. Gente, um grande abraço, fiquem com Deus, tudo de bom, até mais.